amores! Que bom falar com vocês. E hoje é aula de Geografia e Matemática, tudo bem? E o nosso assunto de hoje é municípios do Brasil. Vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página 348, certo? Mas nós vamos da 348 até a 351. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Municípios do Brasil. Aí no livro de vocês têm o mapa de Altamira, tá vendo? Que fica no Pará. Aí. Então vocês têm aí, ó, no mapa, vocês têm justamente esse desenho demonstrando a área territorial que o município de Altamira ocupa, tá vendo? Nosso território brasileiro. Vamos mais? Altamira é o maior município do país, com aproximadamente 160 quilômetros quadrados. Imagine que não é pequeno. O que é município? Município é uma unidade administrativa que possui uma sede, que normalmente é a cidade, e uma estrutura de poder público para atender suas necessidades específicas. Cada município tem um prefeito e uma Câmara de Vereadores, que são os responsáveis pelo cumprimento e elaboração das leis. Lembram quando nós falamos dos três poderes? Poder executivo, legislativo e judiciário? Pois é. No município, quem exerce o poder executivo é o prefeito. Quem elabora as leis no poder judiciário são os vereadores, certo? E nós temos aqui a nossa sede, que é na prefeitura, que fica em frente à Câmara, aqui em Salvador. Atualmente, o Brasil conta com o Brasil possui 5.570 municípios. Bom, esses municípios eles têm características de acordo com a população, com a área. E nós vamos ver então. Bom, os municípios populosos eles contam com mais de 12 milhões de habitantes. Entretanto, existem outros municípios que têm menos do que 12 habitantes. Outra característica interessante do município é que a área territorial dele não é fixa, ela pode variar. Então, vamos ver municípios que têm uma área maior, outra que tem uma área territorial menor. Essas áreas elas podem ser urbana, rural ou mista. Bom, a área urbana ela corresponde à cidade, a rural corresponde ao campo. E a mista ela tem características de campo e características da cidade. Para se definir a área rural ou campo, nós utilizamos o critério econômico. Que critério econômico são esses? São aqueles critérios que dizem respeito às atividades econômicas de um município. E essas atividades econômicas são a pecuária, a agricultura ou extrativismo. Esse extrativismo ele pode ser animal, mineral ou vegetal. Bom, a cidade ela possui uma grande quantidade de serviços públicos, ou seja, ela oferece mais serviços públicos, ela tem uma presença maior de indústrias que na área rural, que na área mista. A mista é aquela relação, ela tem características da área rural e tem características da área urbana. Bom, eu vou trazer aqui um gráfico para vocês que é muito interessante. E o gráfico, na verdade, ele é um texto que ele vai trazer dados. Todo gráfico, ele sinaliza para a gente o que é que ele quer que nós saibamos. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, um gráfico que vai trazer dados sobre a evolução da população metropolitana de Belo Horizonte. Esse gráfico vai mostrar esse crescimento dessa população com base nos anos de 1940 a 2000. Então, vamos ver aqui, ó. Vejam que vocês têm aqui esse gráfico em barra demonstrando esse crescimento numa escala que vai crescendo de 1940 a 2000. Aqui são os anos de referência. E aqui, ó, são os dados de crescimento em número. Então, aqui você tem 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, 2 milhões, 2 milhões e 500 mil. Tá vendo? Então, com base nesses números, nós vamos observar a quantidade de população e o ano referente que aquela população cresceu. Então, vamos ver aqui, eu quero ver logo quando ela cresceu logo. 2000, ela já estava em 2 milhões de habitantes, essa população. Aqui, ó, ela foi chegar em 1960, ela já estava aqui, ó, alcançando
aproximadamente, ó, já alcançou, já tinha aqui contando, com 500 mil habitantes. Em 1970, ela já tinha 1 milhão de habitantes, ó. Em 1970, ela já estava com 1 milhão de habitantes. E aí ela vai crescendo, à medida que os anos vão se passando. Veja que essa população metropolitana da cidade, ela vai aumentando gradativamente, certo? E nós vamos ver, minha gente, que esse crescimento populacional, ele vai trazer impactos à cidade. Esses impactos podem ser negativos ou positivos. É importante frisar que é necessário que nós tenhamos aqui, ó, a fonte, de onde é a origem daquele mapa. Aqui, então, a fonte aqui, ó, é do IBGE. Então, é uma fonte segura. Bom, como eu falei, esse crescimento populacional, se a cidade cresce em população, esse desenvolvimento ele vai ter que ser acompanhado de investimentos do município. Então, esse município ele vai ter que ter infraestrutura. Para que infraestrutura é essa? Estruturas para suportar essa quantidade populacional, tendo em vista que essa população ela vai trazer impacto. Então, esse município ele vai ter que investir em rede de esgoto, serviços de água, oferecer postos de saúde, escolas, tudo isso aqui, ó, refere-se à infraestrutura. De nada adianta que um município ele cresça, como cresceu aqui, ó, se não houver esse acompanhamento de infraestrutura. Por isso que nós vemos os problemas no nosso bairro, né? São cidades, são bairros que não sofrem com a questão da água, porque o bairro cresce, não é uma rede de água que alcança todo mundo. Falta postos de saúde, porque cresceu em população, mas não tem posto de saúde suficiente. Falta escolas para se oferecer às crianças, aos adolescentes. Então, a infraestrutura ela envolve tudo isso. E a cidade, ou seja, o município, ele tem que gestar esses serviços para que essa infraestrutura realmente seja efetiva. Bom, vamos ver aqui alguns problemas que o homem, o cidadão do campo, ele sofre. Eu trouxe aqui 3 questões muito interessantes a gente pensar. Uma questão é o êxodo rural. Com o crescimento, olha aqui, vou voltar para o gráfico de novo. Veja como aquele gráfico ele serve para a gente entender muita coisa. Com o crescimento, ó, populacional, veja que a cidade ela vai acolher grande parte do homem do campo. Então vamos analisar por que esse homem do campo sai do campo e vai até a cidade. Bom, um dos motivos é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. Mas ele sai à toa, ele simplesmente arruma a mala e vai para a cidade? Não. Ele vai para a cidade em busca de condições melhores, de emprego, de condições onde haja escola para ele estudar, universidades. Ele vai em busca de tratamentos médicos e a cidade ela possui mais esses recursos. Ela vai em busca de serviços que a cidade está mais preparada para oferecer, serviços, a área do comércio. Então, assim, o homem do campo ele sai em busca dessa melhora de vida, para que realmente ele possa se manter, tendo em vista que o campo ele sofre com seca, não é? Ele sofre com a falta da água, supostamente sem água no gado não pode se alimentar, os vegetais não podem se desenvolver, atinge a agricultura, e esse homem que vive da terra, ele não tem outra saída a não ser vir para a cidade. Outro problema também que o homem do campo pode enfrenta é a mecanização. E o que é essa mecanização? A mecanização, meus amores, é a presença daqueles maquinários que antigamente o agricultor utilizava para fazer, né, a capinação, para ele mesmo manualmente fazer a distribuição das sementes, o homem mesmo ele colhia os frutos. Agora não. Agora esse serviço é feito a partir das máquinas. Então, infelizmente, um aspecto positivo, entre aspas, porque a tecnologia é um processo irreversível, precisamos realmente da tecnologia, mas tem esse lado também, que ela também desemprega. Lembrem vocês que antigamente nos caixas dos supermercados haviam aquelas balanças para pesar os produtos e haviam funcionários para isso.
Hoje em dia, você vai até os caixas e lá mesmo no caixa, a pessoa mesmo pesa, não é? E a pessoa, mesmo ali naquela balança, ela pesa e cobra. Então, veja que o processo da mecanização, aos poucos, ela foi retirando o processo tecnológico, né, com essa infraestrutura das máquinas, ela retira o homem do seu posto de trabalho e ele fica sem ter saída. Então, no caso do campo, também, essa mecanização, esse adentramento da tecnologia fez com que o homem saísse do campo e migrasse para a cidade. Então, essa migração, ela tem essa explicação. Então, o homem migra, sai do campo, fazendo esse inchaço na cidade. E o que é que esse inchaço vai trazer, Esse inchaço vai trazer, a favelização e as habitações irregulares, que são problemas antigos. Lembremos que já lá no tempo da escravidão, quando houve lá em 1888 a abolição da escravatura, que os negros saíram com uma mão na frente e outra atrás, para onde eles foram? Para os piores lugares da cidade. E até hoje você ainda vê a presença maciça e marcante dessa população empobrecida, por não ter onde morar, vai morar em áreas que são extremamente arriscadas. Não à toa, sempre estamos vendo aí problemas com encostas, com acidentes, com mortes, vítimas fatais, geralmente decorrente desse problema, de locais que são extremamente perigosos, mas por não ter onde morar, as pessoas vão embora. Essas habitações feitas irregulares são habitações que não têm uma fiscalização. As pessoas vão construindo uma casa sobre outra casa, né? Criando instabilidade, fazendo com que essa casa, esse prédio, essa moradia, um dia venha a ruir, venha ao chão, causando danos e, infelizmente, chegando até casos de morte. Então, esse problema é um problema antigo, que é resquício desse inchaço populacional. Bom, existe conexões entre as cidades. Que conexões é essa? São relações que essas áreas elas têm uma com as outras. Então, geralmente você vai ver nas grandes cidades ou nas metrópoles serviços Que serviços são esses? São áreas, a metrópole costuma ter centro de pesquisas, clínicas especializadas, hospitais, uma rede muito grande de hospitais especializados, universidades. Então, geralmente, quando você chega em uma cidade que ela tem toda essa gama de serviços, não é? A gente vai chamar esta cidade de metrópole. E o que é essa metrópole? A metrópole é uma cidade muito grande, que são centrais, ou seja, tudo gira em torno dessa cidade. Temos aqui São Paulo. No caso de São Paulo, não somente as cidades ao redor giram em torno dela, mas o Brasil inteiro. Isso porque São Paulo é a capital financeira do país. São Paulo ela tem uma grande importância para o desenvolvimento do Brasil, tendo em vista que é lá que se encontra a maior parte das atividades comerciais giram em torno de São Paulo. Então, ela é a metrópole, ela é a grande metrópole do Brasil, certo? Então, quando a cidade ela tem todos esses elementos, né? Ela centraliza tudo isso ao seu redor, todos esses, tantos serviços, como é um centro financeiro, ela é